O livro de Jó é um livro de sabedoria do Antigo Testamento. O livro possui um estilo poético, mas na verdade ele narra uma história real, porque Jó foi um personagem histórico. E o livro fala a respeito da soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento do justo. O livro mostra que Deus cumpre os seus propósitos soberanos, o seu bom propósito, mesmo através do sofrimento. E nesse sentido, o livro traz um quadro da vida de Jó, que era um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem comprometido com a vontade do Senhor e que mesmo assim ele foi atingido com a permissão de Deus por uma série de calamidades. Falando sobre a autoria do livro de Jó, eu sei que muita gente pensa que Jó foi o autor desse livro, ou talvez os amigos de Jó que também aparecem na narrativa do livro, mas a grande verdade é que não há qualquer evidência nesse sentido e nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó, ou seja, a identidade do autor do livro de Jó é desconhecida. E o mesmo nós também podemos falar sobre a data em que o livro de Jó foi escrito, tá bom? Da mesma forma como nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó, nós também não sabemos quando o livro de Jó foi escrito. Até porque uma coisa é a data em que o livro de Jó foi escrito e outra coisa é a data em que a história registrada do livro de Jó se passa. Ou seja, o livro foi escrito numa data e a história contada no livro de Jó aconteceu em outra data. É bem provável que Jó tenha vivido no período patriarcal. E como nós sabemos disso? Através de evidências presentes dentro do próprio livro. O livro de Jó deixa implícito que Jó viveu quase 200 anos de idade, algo que bate com o período patriarcal. Além do mais, Jó também exercia o papel de sacerdote de sua família, algo semelhante a Abraão, Isaac e Jacó. Outro ponto interessante também é que as riquezas de Jó são contabilizadas no livro pelo tamanho de seu rebanho e não pela quantidade de ouro e prata. Então, juntando tudo isso, essas evidências parecem indicar que Jó viveu no período patriarcal, quem sabe ali anterior ao tempo de Abraão ou talvez até contemporâneo dele. No entanto, o que realmente se sabe é que Jó tinha o conhecimento do verdadeiro Deus. Jó era alguém que conhecia o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão. Mas uma vez que provavelmente Jó tenha vivido na época dos patriarcas, isso não significa que o livro de Jó foi escrito nesse mesmo período, tá bom? Na verdade, possivelmente, o autor do livro de Jó foi alguém que viveu num período posterior ao período dos patriarcas e usou escritos antigos lá do tempo dos patriarcas como fonte de pesquisa para a forma final de seu livro. Além do mais, aqui nós não podemos nos esquecer que estamos falando de um livro canônico, então tudo isso aconteceu conforme a vontade do Senhor, sob a ação do Espírito Santo. Uma grande evidência nesse sentido de que o autor do livro de Jó viveu num período posterior a ele é o fato de que o autor do livro de Jó se refere a Deus como Yahweh, que é o nome divino da aliança com Israel, ou seja, o nome pessoal de Deus. Então ele prefere usar o nome pessoal de Deus em vez do hebraico Elohim. Então, tudo indica que o autor do livro de Jó era um israelita. E pelo estilo de escrita que ele utiliza, que ele emprega em seu livro, muitos eruditos têm sugerido que esse autor escreveu entre o tempo ali de Salomão, do reinado de Salomão, e o período próximo ao exílio, o que corresponde a uma faixa de tempo ali entre 970 a 586 a.C. Por quê? Porque essa foi uma época em que houve grande desenvolvimento da literatura poética e de sabedoria em Israel. Mas essa data também não é definitiva, porque outros estudiosos acreditam ou sugerem que o livro de Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Inclusive, alguns atribuem a autoria do livro de Jó a Moisés, mas isso não passa de pura especulação também, tá bom? Seguindo aqui, eu também acho que é interessante nós falarmos sobre qual é a mensagem do livro de Jó. E a mensagem do livro de Jó mostra que Deus permite que os justos sofram. Sim, Deus permite que os justos sofram, sem que isso seja um problema para a infinita bondade, a infinita justiça, a infinita santidade de Deus. E nesse sentido, o livro de Jó desenvolve esse tema de modo a responder os principais questionamentos a respeito do porquê os justos sofrem. Você já parou para pensar? Por que os justos sofrem? Por que os inocentes sofrem? Enquanto muitas vezes os ímpios prosperam. O livro de Jó trata esse assunto.
Então, o escritor do livro de Jó antecipa um argumento muito utilizado nesse sentido, que diz que os justos sofrem porque Deus não é plenamente bom, não é plenamente justo. Mas o livro de Jó responde de forma clara que esse tipo de entendimento não faz qualquer sentido. Por quê? Porque apesar do sofrimento dos justos, do sofrimento dos inocentes, Deus é totalmente justo e bom. Então, como o livro de Jó testifica de forma, digamos que indiscutível, a respeito da bondade e da justiça de Deus, alguém então pode argumentar que o justo sofre porque Deus não é capaz de livrá-lo do sofrimento. Então a pessoa pensa assim, bom, se Deus é inteiramente justo, inteiramente bom, e mesmo assim os inocentes sofrem, é porque Deus não tem poder de livrar os inocentes do sofrimento. Em outras palavras, quem pensa assim coloca em dúvida a soberania de Deus, não é verdade? Mas o livro de Jó também reprova esse tipo de pensamento, afirmando que Deus é onipotente e, portanto, todas as coisas estão debaixo de sua soberania. E nesse ponto, nós encontramos um versículo clássico no livro de Jó sobre isso. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó diz o seguinte: bem sei que tudo podes e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Então, assim, se Deus é absolutamente bom, absolutamente justo, absolutamente soberano, então outro argumento que também muitas vezes é levantado para explicar o sofrimento do justo é que tal sofrimento é um tipo de, como nós podemos dizer, um tipo de justiça retributiva por causa do pecado. Ou seja, o justo sofre porque ele é um pecador. Se o justo sofre é porque ele fez alguma coisa de errado. Então, em outras palavras, esse tipo de pensamento diz que onde há sofrimento, há pecado. Nem que for pecado oculto, pecado escondido. De modo que o sofrimento é o resultado de uma vida pecaminosa. Mas, de forma geral, o livro de Jó também rebate esse tipo de ideia, esse tipo de argumento, ao afirmar que nem sempre o sofrimento do justo está relacionado a uma conduta de pecado. E por último, a mensagem do livro de Jó também trata do sofrimento do justo, afirmando que Deus é bondoso, que Deus é justo, que Deus é soberano, e muitas vezes o homem simplesmente não é capaz de entender os sábios desígnios de Deus. Ou seja, os justos sofrem, mas isso não é um problema para a justiça de Deus, para a soberania de Deus, para a bondade de Deus, para a misericórdia de Deus, porque muitas vezes o justo sofre e o homem simplesmente não tem uma resposta para isso, porque o homem não é capaz de entender os sábios desígnios de Deus. E por quê? Porque Deus cumpre os seus propósitos eternos de muitas maneiras, inclusive permitindo o sofrimento dos seus servos. O fato de frequentemente o homem não entender os propósitos de Deus por trás do sofrimento não lhe dá o direito de questionar a justiça, de questionar a bondade e de questionar a soberania de Deus. A história de José, lá o governador do Egito, é um exemplo claro disso, um exemplo de como Deus pode aperfeiçoar a fé e o caráter de seus servos, mesmo através do sofrimento. E, inclusive, como Deus pode tornar o mal em bem para cumprir os seus propósitos eternos. E seguindo aqui o nosso estudo, eu também quero apresentar aqui um resumo do livro de Jó. Como nós podemos resumir o conteúdo do livro de Jó? Bom, o livro de Jó começa mostrando o sofrimento do justo de uma perspectiva divina. Os primeiros capítulos do livro de Jó registram a cena de um desafio lançado lá no céu. Deus perguntou se Satanás havia observado a fidelidade de Jó. E acusador como é, Satanás então prontamente alegou que Jó era fiel a Deus por conveniência. Ou seja, na lógica de Satanás, Jó servia a Deus por interesse. Jó servia a Deus porque Deus o abençoava muito. Então, diante dessas alegações de Satanás, Deus permitiu que Jó fosse testado. E a partir dali, a fé de Jó começou a ser provada e aperfeiçoada através de um sofrimento terrível. O livro de Jó mostra que Jó foi atingido por grandes calamidades de todos os lados. Ele perdeu seus bens materiais, ele perdeu seus filhos e ele perdeu até sua saúde. Já os capítulos seguintes do livro de Jó mostram como o sofrimento é interpretado da perspectiva humana. E então o livro mostra, num primeiro
momento, Jó e seus amigos tentando entender os motivos do sofrimento humano à luz da realidade da justiça, da bondade e da soberania do Senhor. E nesse ponto, o autor do livro de Jó registra os longos diálogos de Jó e de seus amigos. E, no geral, os amigos de Jó se mostraram insensíveis e fizeram uma avaliação equivocada do problema, aplicando até princípios bíblicos, mas de forma errada. Então, os amigos de Jó, eles se compadeceram da situação de Jó, lamentaram o sofrimento de Jó, mas quando começaram a dialogar com ele, começaram a acusá-lo de ter pecado. Então, os amigos de Jó falharam em reconhecer a soberania de Deus por trás do sofrimento. E, basicamente, eles se dedicaram a tentar encontrar o pecado em Jó como o motivo de toda aquela dor. E isso, obviamente, foi um erro. Jó, então, ele confrontou seus amigos, ele não aceitou aquela opinião, ele rejeitou a argumentação deles, mas Jó também não foi capaz de explicar o motivo do sofrimento do justo, enquanto muitas vezes os ímpios prosperam. Basicamente, Jó estava sofrendo, mas ele não tinha qualquer ideia do porquê aquilo estava acontecendo. Algumas vezes, Jó até pensava que Deus estava muito irado com ele, mas em nenhum momento Jó duvidou da justiça de Deus. Pelo contrário, Jó clamou em busca de justificação, embora nesse processo é bem verdade que ele tenha falado de coisas que ele não sabia. E depois disso, o livro de Jó traz uma reflexão sobre a sabedoria, destacando que ninguém é capaz de sondar a sabedoria de Deus. Somente Deus é o possuidor de toda a sabedoria, enquanto que as habilidades humanas são totalmente limitadas. Então, à luz dessa verdade, cabe ao homem apenas temer a Deus e obedecer aos seus preceitos. Em seguida, depois do capítulo 28, já no capítulo 29, o livro de Jó registra um monólogo de Jó em que ele reflete sobre sua vida, em que ele afirma sua inocência e declara sua esperança por justificação. E aí, na sequência, o livro de Jó mostra os discursos de um homem chamado Eliú, de quem também não sabemos nada, e em seus discursos, o Eliú exortou Jó a entender que o Senhor pode revelar o seu propósito amoroso mesmo ao permitir o sofrimento do justo. E que Jó precisava, na verdade, era esperar pacientemente no Senhor. E por fim, a parte final do livro de Jó registra os discursos de Deus que foram direcionados a Jó e também o arrependimento e a humildade de Jó em resposta às palavras de Deus. E o livro então termina com os amigos de Jó sendo repreendidos por causa das coisas loucas e absurdas que eles disseram, e com Jó sendo restaurado e grandemente abençoado por Deus. E qual é a importância do livro de Jó? Bom, eu diria que o livro de Jó é particularmente importante para ensinar aos cristãos que o sofrimento também é governado pela perfeita sabedoria divina. Apesar de muitas vezes o crente não encontrar, digamos que uma explicação racional ou até uma explicação teológica para o sofrimento que o acomete, ele, na verdade, deve confiar em Deus e ter plena certeza de que todas as coisas estão sendo dirigidas de acordo com a bondade, de acordo com a misericórdia e de acordo com a soberania do Senhor. É verdade que, de forma geral, a Bíblia diz que Deus castiga o desobediente e recompensa a obediência. Mas isso não quer dizer que o relacionamento entre Deus e o seu povo deva ser resumido a uma visão, digamos que simplista, de bênçãos e maldições. A verdade é que o relacionamento entre Deus e seu povo é bem mais complexo. E nem sempre o crente sabe o que está por trás do sofrimento que o acomete. E o livro de Jó é um exemplo disso. No livro nunca fica claro para Jó as razões de seu sofrimento. O livro de Jó termina sem que Jó saiba a respeito do desafio no céu entre Deus e Satanás, que resultou em sua intensa provação. Mas em tudo isso, o livro de Jó também mostra que a verdadeira fé é inabalável. A verdadeira fé é inabalável. Ela resiste em meio ao sofrimento. Ela não é destruída pela dor. Ela não é sufocada pela limitação da sabedoria humana em encontrar respostas para tudo. Porque a sabedoria humana não tem respostas para tudo. Então, ao contrário disso,
A verdadeira fé, ela é aperfeiçoada na dor e ela conduz o crente à adoração humilde perante o Senhor, enquanto ele aguarda com confiança o socorro divino. E por fim, o livro de Jó mostra que o povo de Deus sofre sim, mas por mais que o sofrimento possa ser intenso, em algum momento ele chegará ao fim. E finalmente, o último ponto que eu quero tratar aqui com vocês neste estudo sobre o livro de Jó é como nós podemos enxergar Cristo no livro de Jó. De que forma o livro de Jó aponta para Cristo? Bom, nos grandes diálogos do livro de Jó fica registrado a necessidade que o homem possui de ter um mediador, de ter alguém que tenha acesso ao trono celestial, de ter alguém que defenda a sua causa diante de Deus. E, obviamente, essa ideia aponta para Cristo. Cristo é o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Não há outro além dele. E embora Jó fosse inocente naquela causa, ele era um homem pecador como qualquer um de nós. Ele clamou por justificação, mesmo sabendo que isso não seria possível por seus próprios méritos. É por isso que Jó ele reconheceu que, na verdade, ele precisava de um redentor. Ele precisava de alguém que pudesse lhe justificar. E isso explica a sua declaração quando ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Perceba que Jó aqui claramente ele afirma que ele necessitava de um Redentor. Outro ponto que eu também acredito que podemos destacar é que, de certa forma, o sofrimento de Jó prefigurou o sofrimento de Cristo. Mas, diferentemente de Jó, Cristo realmente era inocente em absolutamente tudo. Ele não teve nenhum pecado, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas. E por último, como o livro de Jó deixa bem claro, a sabedoria humana tem seu limite. Mas a boa notícia é que Cristo é a sabedoria de Deus, como escreve o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Então, pela graça divina, por meio da fé em Cristo, nós podemos agora ter acesso à sabedoria que vem do alto e que nos leva a ter uma vida de temor a Deus e uma vida de obediência aos seus mandamentos.